Ok, meus amigos, mais uma questãozinha de logaritmo. Diz assim, considerando-se as funções, nós temos aqui duas funções. A função f de x, que trata de uma função logarítmica, e a função g de x, que trata-se de uma função exponencial. Sobre essas duas funções, eu quero saber, pelos itens, que é incorreto. Lembre, ele está procurando o que está errado. Então, vamos trabalhar as duas funções. O item A, certo? O item A, ele está dizendo que f de raiz de 3 sobre 3 é menos 1 mais logaritmo de 2 na base 3. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a lei de formação da função f de x e verificar. Então, a lei de formação da função f de x é dado por logaritmo de 1 menos x2, 1 menos x2 na base 3. Então, vamos trabalhar com essa lei de formação. Vamos substituir x por raiz de 3 sobre 3. Então, vamos lá. f de raiz de 3 sobre 3. Onde tiver o x aqui, ele vai aparecer aqui ao quadrado. Então, vamos lá. Logaritmo na base 3, 1 menos x ao quadrado. Então, é raiz de 3 sobre 3, fechando. Isso aqui está ao quadrado. Aí nós temos f de raiz de 3 sobre 3. Vamos ter logaritmo na base 3, 1 menos raiz de 3 ao quadrado fica 3. 3 ao quadrado fica 9. Fecha. Então, vamos ter f de raiz de 3 sobre 3 nos leva logaritmo na base 3 de 1. Podemos simplificar um pouquinho. Isso aqui podemos simplificar. Por 3 dá 1, por 3 dá 3. Então, fica 1 menos 1 terço. Reduzindo ao mesmo denominador comum, logaritmo na base 3. Então, isso vai dar 3 menos 1, 2 terços. F de raiz de 3 sobre 3. Vamos lembrar, propriedade do logaritmo. Quando você tiver uma soma ou uma multiplicação, transforma em soma. Eu tenho aqui uma divisão, então transforma em subtração. Então, vai ficar logaritmo de 2 na base 3, menos log de 3 na base 3. Concluindo, a minha função f de raiz de 3 sobre 3 nos leva. Esse valor nós não conhecemos, deixa indicado. Logaritmo de 2 na base 3, menos log de 3 na base 3, para definição, isso aqui é igual a 1. Vamos dar uma olhada no que nós encontramos, certo? Vamos dar uma olhada no que nós encontramos e vamos verificar a afirmação. Ele diz que f de raiz de 3 sobre 3 é 1 menos o logaritmo. Então, não altera nada se eu escrever isso aqui
como sendo, ó, não altera nada, você escrever isso aqui como sendo logaritmo de 2 na base 3 menos 1. É exatamente isso aqui. Então, essa afirmativa, ela é verdadeira. Então, essa é verdadeira. Mas nós vamos pedindo a incorreta. Então, analisando o item B diz assim: f de x, considera as funções, né? F de x é logaritmo de 1 menos x2, logaritmo de 1 menos x2 sobre logaritmo de 3. Senhores, eu não estou vendo a base do logaritmo. Fica subentendido que a base é 10. Tragam de volta a função f. A função f é... ele está falando da função f. A função f é logaritmo de 1 menos x2 na base 3. Essa função, ela está na base, logaritmo está na base 3. E essa aqui na base 10. Será que o que ele fez é verdade? Então, vamos falar uma coisa chamada de mudança de base. Mudança de base. Então, vamos falar mudança de base. O que é isso? Mudança de base. A história de mudança de base, senhores, é isso aqui. Eu tenho um logaritmo de b na base a. Eu quero transformar isso aqui numa base x. Então, transformo numa divisão de logaritmo nessa nova base. Base x. O elemento b vai para cima, o elemento a vai para baixo. Então, eu tenho o logaritmo na base a e ele foi para a base x. Então, vamos pegar essa questão e vamos levar esse logaritmo para a base 10. Então, se eu vou levar para o logaritmo da base 10, então transformo numa divisão de logaritmo nessa nova base. Base 10. O elemento de cima vai para o logaritmo de cima, 1 menos x2. 1 menos x2. E o de baixo, que é 3, vai para o logaritmo de baixo. Olha aqui. Veja se isso aqui é igual a isso. Verdadeiro. Então, o que ele está dizendo, fez a mudança de base, isso é verdadeiro. Ele pegou a função que estava na base 3 e levou para a base 10. Então, vamos analisar agora o item C. A era verdadeiro, B era verdadeiro. O item C. A função g é crescente em todo o seu domínio. Ele está dizendo, está falando da função g. A função g é 27 elevado a x menos 1. Ele está dizendo que essa função ela é crescente. Uma função exponencial. Uma função exponencial. Qualquer que seja ela. Função exponencial g de x. A elevado a x mais b. Aqui pode ser positivo ou negativo o b. Mas o a tem que ser maior do que zero. Maior do que zero e diferente de 1. O a tem que ser maior do que zero, diferente de 1.
Então, se o A estiver entre 0 e 1, a função g de x, ela é decrescente. Decrescente. Se o A estiver entre 0 e 1, essa função é decrescente. Se o A for maior do que 1, essa função g de x, ela é crescente. Ela é crescente. No nosso caso, olha, quem é que faz o papel de A? Quem está fazendo o papel de A é esse coeficiente aqui. Então, ele é maior do que 1. Então, a função ela é crescente. Então, esse item ele é verdadeiro. Esse item ele é verdadeiro. Então, nós temos o A verdadeiro, o B verdadeiro, o C verdadeiro. Agora, vamos analisar o item D. O item D diz assim: g de menos 1 de x, isso é logaritmo de raiz cúbica de x mais 1. Raiz cúbica de x mais 1. Ele está falando agora da função g de x, que é 27 elevado a x menos 1. 27 elevado a x menos 1. Ele está falando da inversa dessa função. Então, qual é o procedimento? Determinar a inversa, que é essa notação da inversa, e verificar se isso é verdadeiro. O procedimento para calcular a inversa é onde tem a função, deixa a expressão com x e y. E faz uma seguinte mudança. Onde tem x, bota y. E onde tem y, bota x. Onde tem x, bota y. E onde tiver y, bota x. Pronto. E tenta encontrar o valor do y. Então, deslocando para cá, eu vou ter 27 elevado a y é igual a x mais 1. Desloca, ó, passa 1 para cá, fica x mais 1 igual a 27 elevado a y. Então, vamos dando continuidade. 27, eu posso escrever 3 a terceira elevado a y é igual a x mais 1. 3 elevado a 3y, 3 elevado a 3y é igual a x mais 1. Extraindo a raiz cúbica, ó, extraindo a raiz cúbica de um lado, extraindo a raiz cúbica do outro lado, nós vamos ter 3 elevado a y, isso é igual a raiz cúbica de x mais 1. É porque eu simplifiquei esse por esse. Nessa igualdade, nós aplicamos o logaritmo na base da variável, que eu quero o valor de y. Então, vamos jogar logaritmo de um lado do outro. Logaritmo de 3 elevado a y na base 3. Isso é logaritmo de raiz cúbica de x mais 1. Isso aqui na base 3. Pela propriedade, isso é y. É igual a logaritmo de raiz cúbica de x mais 1, na base 3. Mas quando eu encontro um novo y, eu encontrei a sua inversa. Quando eu encontro um novo y, fazendo essas mudanças,
nós encontramos a inversa da função. Verifique se essa inversa que eu encontrei é a que o nosso amigo deu no início do problema. Ó, a inversa é logaritmo raiz cúbica de x mais 1 da base 3. Maravilha! Esse item está verdadeiro. Ainda não foi dessa vez. Nós estamos interessados no item falso. O item é... Ele está dizendo sobre o item E. Ele diz que o domínio da função f é R asterisco mais. Isso aqui representa os reais positivos. O asterisco indica a exclusão do zero da função, do conjunto. Senhores, como nosso amigo está falando da função f, eu tenho f de x logaritmo de 1 menos x2 na base 3. Domínio é a condição de existência do logaritmo. Condição de existência do logaritmo. Logaritmo de b na base A. Vamos lembrar, quem está no lugar do b tem que ser maior do que zero. Quem está no lugar do A tem que ser maior do que zero e diferente de 1. O nosso A é 3, ok. O problema está em quem? No B. Então, implica que 1 menos x2 tem que ser maior do que zero, no lugar do B. Uma inequação do segundo grau, que é menos x2 mais 1, maior do que zero. Então, vamos estudar essa inequação, estudar o sinal, sem muita pressa. Então, eu tenho menos x2 mais 1 igual a zero. Menos x2 isso é igual a menos 1. Multiplicando por menos 1, implica que x2 igual a 1. Nós temos dois valores para x. Mais ou menos raiz quadrada de 1 nos leva a mais ou menos 1. O estudo do sinal. A ausência da igualdade caracteriza intervalo aberto. Então, os valores são menos 1 e 1. Qual é o coeficiente do x2? Negativo. Então, fora é negativo e dentro é positivo, fora das raízes. Como eu estou pretendendo o maior do que zero, então eu estou pretendendo o positivo. Então, positivo é o intervalo que está entre menos 1 e 1. Então, o domínio dessa função é o intervalo aberto que vai do menos 1 a 1. Pela afirmativa dele, ele dizia que o domínio é os reais positivos. Não. Ele vai de menos 1 até 1. Então, esse item está falso. Pronto, era esse item que nós estávamos procurando, o incorreto. Então, o item correto, pronto, está, certo? O item correto está no item E, ao incorreto. Então, assinalamos o item E. Isso é a revisão mesmo de logaritmo. Cada questão, cada item uma nova questão, meus amigos. Essa questão agora diz, dada a igualdade, determine os valores reais de x que pode assumir para que y seja um número real. Y é a função.
E essa função, ela tem logaritmo, certo? Essa função, ela tem logaritmo. Se ela tem logaritmo, a preocupação, condição de existência do logaritmo. Então, a minha função f de x logaritmo de x ao quadrado menos 4 na base x. Com calma. Condição de existência do logaritmo. Logaritmo de b na base A. Lembrando, quem está na posição do b tem que ser um número maior do que 0. Quem está na posição do A tem que ser um número maior do que 0 e diferente de 1. O logaritmando tem que ser positivo. A base tem que ser positiva, diferente de 1. Então, veja com calma. Primeiro passo, x2 menos 4 maior do que 0. X maior do que 0 e x diferente de 1. Então, para a base já está definido. Ó. X maior do que 0, diferente de 1. O nosso problema é o logaritmando x2 menos 4 maior do que 0. Fazendo o estudo sinal igual a 0, x2 menos 4 igual a 0. x2 igual a 4. Expoente par nos leva mais ou menos raiz quadrada de 4, nos leva mais ou menos 2. Então, a ausência da igualdade caracteriza intervalo aberto. A ausência da igualdade caracteriza intervalo aberto. Então, eu tenho os dois valores, menos 2 e 2. Vamos para cá. É essa inequação que eu estou estudando. O coeficiente do x é positivo, x2, então aqui positivo, negativo, tá certo? E positivo. O nosso amigo está pedindo o espaço maior do que 0. Então, maior do que 0 caracteriza espaço positivo. Então, o espaço positivo é tudo que está à esquerda do menos 2 e tudo que está à direita do 2. Agora, não esqueçam as outras condições. Essa daqui, o x é maior do que 0, não é problema. Está à direita. Ó, x maior do que 0. A outra condição, x maior do que 0, então tem que estar para a direita. E x diferente de 1. Então, aqui no 1 está aberto. Nós não podemos contar com o elemento 1. Ora, quem é comum é isso aqui. Quem é comum é para todo x maior do que 2. Então, todo x maior do que 2 satisfaz a todas as condições. Então, o domínio, ou a condição de existência, vou chamar de domínio, o y, ele existe para um intervalo de 2 a mais infinito. Intervalo aberto. Satisfaz as duas condições. 2 a mais infinito. Então, nós estamos com o item 2 a mais infinito. Então, resposta correta da 148 é o item C de casa. Ó, número real. A existência do logaritmo.
Essa 149, meus amigos, diz assim: considere a função real de variável real, tá certo? Definida por essa lei, determine o domínio. Então, a condição de existência. Então, vamos pegar aqui a função. Ó, a minha função que eu tenho é definida como sendo raiz, um logaritmo, tem um logaritmozinho antes, então tem um logaritmozinho antes aqui, logaritmo de raiz de 1 menos x2 na base, ó, 2 menos x, ó, isso aqui na base 10, 1 menos x2 sobre 2 menos x, que é o logaritmando. Na base 10, só. Ora, condição de existência do logaritmo, só repetir, quem está no lugar do b tem que ser maior do que zero. No lugar do a, maior do que zero e diferente de 1. O a já é 10, então o nosso problema é isso aqui. Então, raiz de 1 menos x2 sobre 2 menos x. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Ora, nos leva simplesmente 1 menos x2 sobre 2 menos x tem que ser maior do que zero para a existência. Estudando o sinal do numerador, é assim que a gente faz, na equação quociente, 1 menos x2 igual a zero. Aí, b, que é 2 menos x, igual a zero. O a igual a zero nos leva a x menos, ó, x menos 1, ó, x 2 menos 1 igual a zero, aí x mais ou menos 1. 2 menos x igual a zero nos leva x igual a 2. X igual a 2. Expressão A, expressão B, expressão A sobre B. A expressão A é no mais 1 e menos 1. Mais 1 e menos 1, expressão A. E a expressão B no 2. A ausência da igualdade caracteriza intervalo aberto. Então, a ausência da igualdade caracteriza intervalo aberto. Então, deixar tudo direitinho aqui. Então, eu tenho aqui menos 1. Aqui eu tenho 1. E tenho 2. Sinal do coeficiente x2 negativo. Então, aqui é negativo. Aqui é positivo. Positivo. E aqui é negativo. Coeficiente x2. Coeficiente de x negativo. Aqui é positivo. Quando é do primeiro grau, à direita o mesmo sinal do x. E à esquerda, sinal contrário de x. Então, aqui é negativo. Então, menos com menos fica com menos. Mais com menos fica com menos. Não, mais com mais fica com mais. Mais com menos fica com menos. Menos com menos fica com mais. Como eu quero o que é positivo, então a minha resposta está aqui. Eu quero o que é positivo. Minha resposta está entre menos 1 e 1 e de 2 para frente. Então, a minha resposta está aqui. Então, eu tenho, certo? Eu tenho que o domínio dessa função f, é o intervalo aberto que vai do menos 1 a 1, unido com o intervalo que vai do 2 aberto a mais infinito.
vai a mais infinito. O item correto, que está nos dizendo isso, está no item D, ó, de menos 1 a 1, fechado, aberto, unido 2 a mais infinito. Então, o item correto, D de dado, D de delícia. Meus amigos, isso é que eu quero ver vocês empenhados em aprendizagem, na aprendizagem, com vontade. Até a próxima.